Cumprimentando a todos e todas. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade às discussões da obra Cibercultura, do autor Pierre Levy. E nós vamos analisar algumas proposições desse autor com relação à educação, tanto na questão da produção do saber e a questão da educação como prática, das práticas pedagógicas e tal. Bem, para o autor, uma das consequências que nós vivemos, fruto dessa era da informação, essa revolução técnica e científica, é a velocidade em que há uma renovação e produção do saber e do saber fazer. Ou seja, essa transformação acelerada das tecnologias, do saber fazer no sentido do trabalho. Então, ele, inclusive na obra, ele diz o seguinte, que pela primeira vez na história, um descompasso com que era no passado, que uma pessoa tinha uma formação profissional e exercia essa formação profissional, esse trabalho ao longo de toda a sua vida. Então, ele tinha uma formação, seja técnica ou uma formação superior, e ao longo da sua vida produtiva, até a aposentadoria, ele exercia essa profissão. Hoje, ele diz que isso não é possível, porque as transformações são tão rápidas que a gente nem sabe hoje quais serão os empregos, de amanhã. Porque muitas formas de produzir, de saber fazer, são substituídas de forma acelerada, de modo que ao longo da vida é provável que as pessoas terão que exercer o saber fazer 2 ou 3 atividades ou abandonar completamente uma determinada atividade por inviabilidade econômica, por ser substituída por outra atividade. Isso é resultado desse processo de transformação tecnológica e científica. E a aceleração do saber é óbvio, nós sabemos, na velocidade que as pesquisas, e a ciência hoje ela tem avançado, de modo que hoje a necessidade de um processo sempre houve, mais de atualização, de interação, de estar antenado naquilo que é produzido, porque o saber é sempre provisório, e sempre foi, mas hoje essa é uma realidade cotidiana que nós vivenciamos. E também esse contexto de novas tecnologias, novas ferramentas, para o autor, ele vai dizer assim que o trabalho deixa de ser, ou vai deixar de ser meramente uma atividade rotineira, claro que isso não desaparece, mas que o trabalho implicará na capacidade de aprender, de aprender a fazer, de aprender a utilizar e ao mesmo tempo de aprender a transmitir para o outro, essa questão da inteligência coletiva, de socializar e ao mesmo tempo de aprender coletivamente a produzir conhecimento. Então, nesse sentido de que o conhecimento não é só produzido no âmbito das instituições de ensino ou das instituições de saber, clássicas de saber, mas que o conhecimento ele é produzido no processo de trabalho. Então, são formas diferentes de entender essa questão do aprendizado. Então, o autor diz assim, que o ciberespaço e as tecnologias intelectuais que potencializam e modificam as funções cognitivas humanas, ou seja, essas tecnologias intelectuais, elas favorecem o quê? Para o autor, há uma nova dinâmica no acesso à informação. Então a informação deixa de ser, a gente estabelece aquela relação clássica com a informação, o livro, a biblioteca, o professor. As informações hoje, elas estão disponíveis e aí no ciberespaço. Essa memória coletiva é acessível, Claro que o autor vai falar em outros momentos, que você precisa de um processo de educação nessa era digital para você aprender a lidar com essas informações. Lidar criticamente, saber selecionar, saber analisar, saber distinguir o que é um fato no caso de um fake news, de uma fake news. Então é um processo educativo também, mas onde hoje essa informação ela está no universo do espaço
digital ou do ciberespaço, né? A outra questão para ele que é premente é o modo como, nesse caso, né, essas novas ferramentas de processo de informação, elas potencializam essa capacidade de raciocínio, né, de produção do conhecimento. Nesse contexto, o autor vai dizer o seguinte, que é importante pensar algumas mudanças na prática educacional. Uma delas que ele vai dizer é da necessidade, né, isso é um fato, da introdução dos dispositivos e do espírito da EAD, né, ao cotidiano da educação. Por quê? Porque esses dispositivos e essas práticas, na perspectiva do autor, elas favorecem as inteligências coletivas, que eu já tinha abordado no vídeo anterior, né, que é o processo de construção, de mapeamento das inteligências, das competências e habilidades, de construção coletiva de conhecimento, né, a partir de problemas que são colocados, né, sejam práticos, sejam teóricos, para as organizações, sejam elas instituições de educação, seja do universo do trabalho, seja movimentos sociais, né, entidades. Nessa perspectiva, para o autor, ele vai dizer o seguinte, né, que há necessidade de um novo estilo de pedagogia. Essa nova pedagogia ela deve favorecer as aprendizagens personalizadas, ou seja, aqui há uma discussão, né, dos chamados itinerários, porque aí o foco é no interesse do sujeito, isso favorece que o indivíduo construa, né, o seu próprio conhecimento, esse percurso, mas ao mesmo tempo as aprendizagens coletivas em rede. Então são dois movimentos, né? De um lado, uma pedagogia que favoreça a aprendizagem do indivíduo, né, focando na questão da autonomia, né, e a questão também da construção da aprendizagem, né, de domínio de uma prática, de um saber fazer coletivo, de uma aprendizagem que proporcionaria uma aprendizagem coletiva em rede, né, ou no ciberespaço. Para ele, né, isso traz consequências, ou seja, o professor deixa de ser um mero transmissor de conhecimento e passa a ser um animador da inteligência coletiva dos seus grupos de alunos, em vez de um mero fornecedor direto de conhecimentos. Então aqui chama-se a atenção, né, para que essa nova realidade ela demanda novas metodologias e também uma nova perspectiva do professor, né? O docente deixa de ser um transmissor e passa a ser um animador, né? Alguém que estimula, alguém que fomenta, alguém que provoca essa coletividade, no caso, pensado aqui como seus alunos, né? Do ponto de vista institucional, para o autor, na medida que o conhecimento ele não provém só das instituições de ensino, há necessidade das instituições reconhecerem essas competências e habilidades oriundas de espaços e territórios e organizações não necessariamente educacionais, né? Então, de reconhecer e certificar o saber fazer, né? Que é aquele aprendizado coletivo, que é o aprendizado não formal, né? Que é uma realidade que a gente observa nas instituições hoje de certificação, educação profissional. Nesse novo contexto, ele vai dizer o seguinte, que o saber ele é transmitido pelas coletividades humanas vivas, e não mais por suportes separados fornecidos por intérpretes ou sábios. Então aqui é uma questão de você pensar assim, que não existe... alguém que dá o conhecimento, né? Alguém que disponibiliza o conhecimento. O conhecimento é uma produção coletiva, né? Permeia o ciberespaço e esse é um processo de construção, quer dizer, para você se engajar nele, né? E de alguma maneira aprender com ele e construir esse novo conhecimento. Então é apropriar-se e construir, e não mais meramente um receber, né? No sentido de que o aluno seria um sujeito passivo em que alguém lhe transmite, seja por meio de um livro, um autor, seja por meio de uma aula, um conhecimento qualquer, né? Tanto que ele diz assim, o poder direto do saber, o portador
direto do saber é o ciberespaço. É o mundo, né, a região dos mundos virtuais, por meio dos quais as comunidades, né, os coletivos, descobrem e constroem seus objetos e conhecem a si mesmo, como coletivos inteligentes. Né? Parece uma utopia, mas na realidade o conhecimento sempre foi uma produção coletiva, né, que é apropriada individualmente. A gente tem aí as patentes, a gente tem, né, os processos de propriedade intelectual, mas no fundo o saber humano ele sempre foi uma construção coletiva. Nesse sentido o autor está corretíssimo, né? O problema é que no capitalismo você tem uma mercantilização e uma apropriação privada, né? Então você tem um processo de seleção, de exclusão, né? Porque saber é poder, né? Há uma outra questão que ele coloca na educação, mas aí isso apenas reforça o que a gente já vem falando, né? Então ele diz assim: há uma mudança coletiva nesse processo e qualitativa. Por quê? Porque, né, procura-se menos transferir, então o foco não é na transmissão, na memorização, né? E estabelecendo novos paradigmas de aquisição e constituição de saberes, que passa por uma prática, né, e por uma aprendizagem cooperativa, né, ou uma aprendizagem coletiva, mas o cooperativo aqui no sentido de que o conhecimento não é passivo de ser construído por um indivíduo, né, fechado no seu mundo, né? A aprendizagem é cooperativa, né? E a construção do conhecimento também é cooperativa, né? São dois movimentos e que isso deve ser fomentado. E ele vai dizer, olha, reforça aquilo que a gente falou antes, né, do professor estimulador. A principal função do professor não é mais a difusão de conhecimentos, né? Agora isso é feito de forma eficaz por outros meios. Sua competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a aprendizagem e o pensamento. Então ele é um provocador, ele é um estimulador, né? O professor torna-se um animador da inteligência coletiva. Sua atividade estará centrada, ou está centrada, no acompanhamento e na gestão das aprendizagens. Então ele não deixa de ser protagonista, né? Mas o papel dele é muito mais de organizar o processo, né? De estabelecer o roteiro, de provocar, de fazer as perguntas, né? De desafiar do que de transmitir o conhecimento. Então, assim, são considerações que eu julgo importante, embora é um desafio nosso, né? Por exemplo, como fazer isso, né? Eu sei que aqui muitos já fazem isso, né? Nós tentamos fazer isso. Mas é o desafio, então, de você sair, né? E talvez retomar, sem o autor citar Paulo Freire, aquilo que estava naquela primeira obra que nós trabalhamos, né? Que a educação se faz com, né? Educação é comunicação. Comunicação é algo que se estabelece entre sujeitos. Então não é possível, no universo contemporâneo, a gente pensar o conhecimento como um produto acabado, como um produto que eu assimilo, como uma matéria que eu me aproprio de forma mecânica, né? O conhecimento ele precisa, né, ser compreendido na sua dimensão histórica de construção e na sua dimensão social de construção, e para isso a escola precisa reinventar as suas práticas, né? Então, assim, nesse contexto de pandemia, né, nós vamos concluir aqui e vocês vão poder fechar isso, pensar como essa perspectiva, né, do desenvolvimento científico e tecnológico, né, como o ciberespaço e a cibercultura, elas reivindicam novos fazeres, né, nova prática pedagógica. Como que a gente faz isso? E em que medida, né, no contexto dessa pandemia, nós estivemos preparados para fazer isso, né? Eu concluo que nós temos um caminho muito grande ainda, né, uma distância muito longa, porque não é fácil você lidar com essas tecnologias, né? Porque assim, a cultura também tem um elemento de tradição, né? E a dificuldade que a gente tem de aceitar o novo é uma coisa, e outra coisa, mesmo que a gente passe a aceitar o novo, a gente tem a dificuldade de incorporar o novo, né? Porque é muito mais fácil fazer aquilo que nos dá segurança, aquilo que eu já sei fazer, né? Então, assim, o nosso desafio é sair, então, de uma perspectiva
de uma educação, vamos dizer, bancária, como Paulo Freire, para uma educação dialógica, né? Uma educação problematizadora, uma educação que seja capaz de trabalhar com os estudantes as questões do seu tempo, né? As questões do mundo do trabalho e os desafios dessa nova modernidade, né? É claro que isso requer, né, o protagonismo do professor. O professor não é um mero também aqui mediador de algo pronto. É o professor, né, que vai criar essa situação. É ele que vai pensar o currículo, é ele que vai pensar a prática. Ele não é um mero executor de algo que está pronto, né? E o desafio dele está sempre atualizado e dele está, ao mesmo tempo, sendo capaz de proporcionar aos estudantes essa capacidade analítica, capacidade crítica, de trabalhar com os dados da chamada memória coletiva, né? Porque os dados estão aí, né? Hoje há uma infinidade de dados que são coletados cotidianamente, né? São dados que estão na rede, mas a gente sabe, né, que as informações são sempre produzidas por alguém, por um canal, né? A partir de um determinado lugar de fala, a partir de um lugar social, a partir de um lugar político, né? Então não existe neutralidade, né? Então essa capacidade de crítica, de analisar, de selecionar, de problematizar, ela não é um dado da natureza, né? Então cabe ao docente proporcionar ao estudante, dentro de um próprio processo prático, né? Porque ninguém ensina alguém a ser crítico, né? Esse é um processo que, vamos dizer assim, é resultado de um conjunto de práticas reflexivas, de socialização, de capacidade de análise, de capacidade de troca, né, de compreensão, né? É óbvio que, né, o processo educacional, o autor vai dizer, além dele requerer, né, uma autonomia, ele também requer uma abertura para a alteridade. Porque aprender implica reconhecer que a gente também não sabe, mas também reconhecer que há outros saberes, né? E reconhecer e ao mesmo tempo ser capaz de aprender com esse outro, né? Por isso a ideia, né, das aprendizagens coletivas, né? É isso, esse é o desafio, espero que vocês tenham gostado, né? Embora, desculpem aí meu atrapalho com essas questões de trabalhar na pandemia, né? Mas nós encerramos por aqui. Muito obrigado, né? E é isso.